Vamos lá. Então, as questões que nós falamos sobre Aristóteles, vou colocar em destaque, já falei que nós buscarmos entre quebra-cabeças e fragmentos, que relacionam a imitação ou a enganação, que usa os termos copiosos. Mas quando falamos sobre imitação, vamos lembrar de Piaget, dos jogos imitadores, jogos simbólicos. É lógico que você tem uma criança dentro de casa, numa escola, a criança vai imitar os seus movimentos, mas em decorrência do processo real, potencial e proximal, ele tem o seu DNA, estou falando do pai, tem o seu DNA como a mãe, mas ele vai ter um estilo particular, diferente, diante dos seus ambientes sociais, estímulos, essas dilatações que ocorrem, motriz, essa panorama motriz histórico, ok? Então, quando falamos sobre imitação, lembramos de Aristóteles, lembramos de vários outros filósofos que vai haver decorrência e recorrência. A obra de arte é uma imitação. É enganadora em fonte de ilusão? É uma pergunta. Ela é apenas uma cópia da cópia? Outra pergunta. De fato, o leito pintado pelo artista é uma cópia do leito feito pelo artesão? Ou seja, por sua vez, é uma cópia de ideia de leito. Embora leitor, vamos colocar leitor, de fato, o leitor pintado pelo artista é uma cópia do leito ou o leitor pelo artesão? O leitor é uma cópia da ideia do leitor? O leitor somos nós. É lógico que você vai falar algo para o leitor entender. Ou seja, o leigo que eles falam. Muitas vezes, quando a gente falamos que alguém é leigo, leitor, ligado à leitura, e a leitura, a releitura, o leigo vai entender. Então, o artesão vai entender. Então, são questões ligadas à própria arte, aonde nós aventuramos em falar sobre Dumas Adier também, em questões só ligadas ao desenvolvimento de artes, inteligência artística, porque é bem simples a arte. A arte, consequentemente, significa faculdade. Então, é bem detalhista. Nós não temos muita capacidade para termos questões, sermos incapazes diante das pessoas. Mas a incapacidade é fácil de falar. Mas a capacidade e a linguagem e as concepções de mundo e ao mundo inteligível colocam imitações. E essas imitações são semáforos entre regras. O verde, o vermelho, o amarelo, ou seja, como esse lápis aqui. Pode ser laranja, mas lembramos de laranja o quê? Esse objeto lembra de qual outro objeto? Aí olhamos ao nosso redor, laranja, ali as questões da cortina. Vamos lembrar de que laranja é uma fruta. Aonde ela é vendida mais? Na feira. Então cada coisa, cada forma vai associando com outra e gradativamente vai vendo um campo construtivista relacionado a outras biosferas. Quando eu falo Sartre, eu vou lembrar o quê? O ser nada. Mas o ser nada é o que é. E o ser não o que é. Então, quando eu vou ouvir algum filósofo, eu vou lembrar as leis, ou as obras, as temáticas, os temários que estão relacionados à própria filosofia do esporte. Então, quando eu falo sobre cópia, quando eu vou copiar ou imprimir, e nessa impressão que eu analiso, eu pego o papel, que vai ser impresso, vou olhar e vou ler, ali eu vou colocar anotações, o que o próprio professor passou. Mas mesmo ele passando sobre a prova, os conteúdos, eu estando naquele local, vai ser algo importante, porque pode até ser copioso, memorável, mas consequentemente vai ver substratos de padrão, vendo algo instável. O ser humano é algo estável, na sala de aula, aula prática, na quadra, aula prática. Porque na aula prática é uma aula teórica. Por quê? Para nós, ligados à ciência do movimento e à coordenação fina, o próprio professor fazendo atividades dentro da sala de aula, você movimentando e tendo a percepção, olhando para o quadro, ou um slide, ou seja, um computador, um notebook, vai haver movimento. É lógico que a expressão vai ser diferenciada entre as imitações. É lógico que a questão informal, que a questão formal, são conceitos importantes. Esse duelismo entre formal ou informal depende da cultura típica, local, ou seja, lugar
onde está inserido e o espaço e tempo, e o ser que está. Ou seja, então, entre essas imitações, é lógico que colocamos concepções relacionadas aos poderes legislativos, executivos e judiciários. São panoramas. Nós olhamos um batalhão, tem alguém lá como referência para o treinamento. Então, eles vão buscar se esforçar, ou seja, imitar algo ali que vem acontecer. Mas, consequentemente, vai ver o quê? Processos autônomos. Algo autônomo, que você vai ter autonomia diante da sua experiência e do seu processo. Mas você tem que viver segundo as regras que tem uma frota, segundo as regras que tem um batalhão, segundo as regras que tem uma faculdade, uma academia. Ou seja, se ele colocou, o próprio professor colocou referências para você estudar, aqueles autores, você tem que, ou seja, usar como destreza e capacidade para estudar bastante. Vou estudar só fisiologia do exercício. Então, lógico que eu vou analisar o quê? Não é o Vitor Catete que eu falo, Catete, né? Vitor Catete ligado na fisiologia do exercício, 1996. Pô, embora porque, tempos atrás, eu estava falando do Vitor Frankenstein. Tem vários Vitor. Tem o Vitor Hugo também, filósofo. Também que ele também acho que buscou colocar umas questões íntimas que eu estou falando sobre o desenvolvimento proximal, sobre as questões que relacionam a sensibilidade, algo sensível, a vontade e a mente, entre eu pensar, sentir e agir. E entre esses panoramas, entre trocas de novos e velhos, essas trocas entre retalhos, há algo novo. Entre esses retalhos que, para alguns, como já passou dessa idade, o que o próprio velho vai falar com ele é algo velho, antigo. Mas o próprio novo vai falar algo para ele que é algo novo. Então há trocas, há um dualismo muito grande. O que é novo? O que é velho? Será que o velho é aquele que está com uma barba branca, ou seja, com vários pareceres, aparentemente? Ou seja, o próprio novo que está velho? São estados amorais, embora os dois estão velhos diante de quê? De maturações que relacionam um com o outro. A própria maturidade vai demonstrar um processo de ensino e aprendizado. Quando não ocorre essa maturidade, vai haver o quê? Épocas contemporâneas que o erro está até hoje aqui na nossa casa. O erro está hoje aqui em nossa vida, que é a própria filosofia do esporte. Se eu vou lançar uma cesta e errei, vou lá, pego o bloqueio, toquei a bola de novo, vai e lança a rede, vai e lança de novo na cesta. Eu vou, aí o próprio lá, o pivô, vai lá e sobrou, pegou a bola no garrafão, tocou a bola para ele de novo, para o armador central, foi lá e lançou, quando lançou de novo, 2 pontos, valeu, 3 eu errei, mas acertei os de 2 pontos. O que você acha? Houve uma estatística, um feedback, um treinamento. Ele errou, mas aí ele está concentrado ali, naquele momento, ligado à arquibancada, o treinador, mas tem que estar concentrado ao jogo. Porque no jogo, o esporte em si, tem meios filosóficos que acontecem. Há alternâncias que ocorrem, geralmente ligada à natação. Como eu falei, lembra? Você vai nadar o nado crawl. Então, o nado crawl é esse, você vai lá. Quando o próprio treinador pega uma buzina e fala, olha, deixa eu falar para você, meu atleta, vai ter que mudar, tá? Vai mudar para nado costa. Então, aí ele vai ter que ouvir a voz do treinador, que é a voz do treinador do mestre, fala, opa, vou mudar, epistemologicamente falando, epistemologicamente falando, ok? Construções e reconstruções. Aí, ou seja, depois ele vai mudar de local. Muitas vezes, quem vai ser o treinador vai ser ele, vai lembrar disso, vai ficar falando o que aconteceu. Tem momentos de súmulas, são situações que ocorrem diariamente numa Copa, ou a Copa do Mundo, um clube, nos bastidores, é uma correria, quem se organiza, às vezes é algo lindo você ver lá, Flamengo e Corinthians, Vasco e Botafogo, ou seja, algo lindo, mas a organização, as tabelas, também bastidor, é lógico, o técnico é importante estar ali em destaque. Há uma competência superior ali, há uma habilidade superior que eu falo ali, em questão não que você não é pior, é você que faz ali, ou seja, a Copa, o espetáculo, os jogadores, mas tem nos bastidores também empresas, patrocínios, negócios em parte, ligado à filosofia do esporte ou campo empresarial, sociologia. Quando coloca a sociologia, fica um campo mais íntimo, mas a própria filosofia e a sociologia falam com a outra. Quem nós somos? O que nós somos?